E aí galera, boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui no parque da cidade, como vocês podem ver. Estou aqui relaxando, tranquilo, debaixo de uma sombra e aproveitei para fazer uma devocionalzinha aqui na tranquilidade dessa sombra e do clima aqui de Brasília. E aí, esses dias, galera, eu estive olhando alguns vídeos na internet, um que fez muito sucesso aí é o do tal do Amostradinho. Cidadão vestido de roupa do anjo da morte, com a foice na mão, e ali ele faz alguns reacts, né, olhando algumas pessoas que desafiam realmente a morte, e ali ele até brinca dizendo que iria fazer a passagem daquela pessoa. Algo que é interessante é esse tema, né? A morte. Já parou para pensar sobre isso, sobre a morte? Se pensarmos biblicamente o que é a morte, a primeira menção a ela é feita lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 a 17, como um resultado da desobediência de Adão. Com a entrada do pecado no mundo, a morte veio junto, acabou passando para todos os homens e por isso todos somos pecadores. A morte, a despeito das anedotas e dos memes que tanto gostamos, é o retorno, a recompensa, ou como dito em Romanos 6:23, aquele salário a ser recebido por conta do pecado. A morte também é o último inimigo a ser enfrentado na vida. Enquanto pessoas comuns, a morte vem como o fim total, para os amados de Deus, ela é a última provação a ser vencida. O Amostradinho, ele satiriza a primeira morte, aquela que pode alcançar qualquer homem sobre a terra, sejam eles bons ou maus. Mas o que muitos não pensam, não passa nas suas mentes, é que existe uma segunda morte. Enquanto a primeira morte é algo atrelado à nossa natureza, a segunda morte é realmente o fim para aqueles que rejeitaram a oferta de graça, aquela oferecida por Jesus. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. A morte parece ser um assunto banalizado atualmente, mas que, se formos perceber, sugere boas reflexões relevantes e nos leva a pensar, será que é só isso mesmo a vida? Será que é nascer, trabalhar tanto e depois morrer? Talvez tenha alguma coisa a mais. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa esperança. E aí, quando chegamos no texto de Apocalipse, lemos: Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Não é só isso. Deus nos reservou a eternidade. Por isso que eu te convido a crer no amor que é mais forte do que a morte. No amor que se entregou para que você viva. Para estes que estão apegados ao amor de Deus, Ele nos reserva um dia, um grande e glorioso dia. Aquele dia em que gritaremos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão, o teu poder? Foi totalmente apagado. Por fim, eu termino com as palavras de Jesus consolando aqueles que temiam o medo das aflições e da morte. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou preparar um lugar especial para cada um de vocês. Isso é consolo, isso é paz para quem pensa em aflições e para quem tem medo da morte. Creia em Deus, porque Ele é o guardador da tua alma. Ele é o teu recompensador. Deus abençoe cada um de vocês, curta, compartilhe e não deixe de nos seguir. Clica aí. Deus abençoe. Grande abraço.